Antes de mais nada, agradeço pelo convite. Veio de uma área inusitada de alguém da Nespresso da Europa, e aí fez a conexão aqui com o Brasil. Fiquei super lisonjeado, não sabia do que era, e aí a Lilian e a Paula me apresentaram e eu topei na hora. Eu sou Guilherme, eu trabalho na Nespresso aqui no Brasil, e eu sou especialista em café e sustentabilidade. Mas eu lidero um programa de relacionamento com as fazendas chamado AAA. Aqui no Brasil a gente tem 1.300 fazendas e que fornecem café para a Nespresso. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, é o maior fornecedor de café para a Nespresso. Nós somos a nação do café e somos o segundo maior consumidor também. E toda essa, eu brinco que é um universo, né? E eu entrei numa cafeicultura de paraquedas, eu sou formado em Direito, mas tive várias transições de vida, pessoais e profissionais, e acabei entrando já há 16 anos trabalhando com café, e é efetivamente o que eu amo fazer. Hoje eu vim trazer para vocês um tema que é novo, é uma inovação, é novo e velho ao mesmo tempo. Agricultura regenerativa. Não sei se vocês já ouviram falar, e eu falo que é uma revolução porque efetivamente é uma primeira grande resposta à Revolução Verde. De verde não tinha nada, que era baseado desde maltos a alimentar o planeta, chegando a 10 bilhões. É necessário fertilizante sintético, pesticidas, produtividade a qualquer custo. Hoje, nós, pelos frutos que nós temos colhendo de uma paisagem que não necessariamente respeitou as melhores formas de ocupação e as estratégias agrícolas, associado a um horizonte de mudanças climáticas, não faz mais sentido trabalhar assim. E o regenerativo ele vem como uma resposta, e as fazendas têm assumido essa liderança e estão chamando de revolução biológica, que eu acho que faz mais sentido. E o regenerativo, então, ele vem com essa ideia de efetivamente abraçar essas práticas dentro de uma visão mais conservativa, ou parafraseando aqui meu amigo Einstein, olhe profundamente para a natureza, assim você vai entender tudo melhor. Então, aqui eu marco o conceito de soluções baseadas na natureza. A natureza, ela é, como diz uma pessoa que trabalha dentro das fazendas, Marcelo Hurtado, na fazenda dele, o maior acionista é a natureza. Alexandre Guerreiro, também um consultor, fala, quando você vai contra a natureza, você sai perdendo. E é exatamente essa visão e como que nós, no café, trouxemos uma ideia que veio de cultivos anuais dos Estados Unidos e trouxemos isso para a nossa estratégia corporativa, que se chama The Positive Cup. Eu acho que a Flávia ela falou sobre impactos positivos, então a gente tem essa visão de criar impactos pela xícara positiva de café. Como é que essa estratégia que abraçou esse conceito de regenerativo, como é que isso vem para a operação? Dentro de curto prazo. Então, essa é a ideia da apresentação. E aí, eu vou começar aqui com a estrutura da nossa estratégia de sustentabilidade, The Positive Cup, e vocês podem ver aqui que no meio está o regenerativo. Então, além do pilar de inclusão, que fala de living income, que fala de direitos humanos e igualdade de gênero, no meio nós temos essa nova maneira, nova e antiga maneira de produzir café, que é uma nova maneira que, sim, considera as soluções baseadas na natureza e também um olhar de transição para uma produção mais natural, uma produção mais harmônica, ou o que nós talvez antigamente conhecíamos como agricultura. Será que na Revolução Verde a mulher e o homem perderam a conexão com a natureza, com os astros, com o solo, com a água? O regenerativo ele traz esse olhar e normalmente ele é dividido em 4 pilares: solo saudável ou solo vivo, biodiversidade, água e carbono. Então, quando você fala de regenerativo, está implícito esses 4 pilares. Mas para o café, que é um cultivo perene, diferente do milho e da soja, normalmente as lavouras aqui no Brasil, elas permanecem na mesma área por 15, 20 ou até 100 anos, um relacionamento de longo prazo, cultivo perene, onde você não tem um subsolamento ou você não mexe no solo de uma maneira tão constante, é diferente. Então, com essa visão, nós olhamos para essa estratégia e aí nós começamos a pensar como é que nós iríamos trazer isso para a operação brasileira. Da estratégia vieram os 4 pilares, então eu começo com soluções baseadas na natureza,
tudo começa e termina por aqui. Eu poderia falar que é só isso, porque na verdade para o Brasil, que planta café pleno sol, diferentemente da África, onde a planta, tanto a arábica como o robusta nasceram, subbosque, utilização de sombreamento. Para nós é muito paradigmático falar na utilização de árvores. Para evitar uma resposta negativa e uma defensiva das pessoas nas fazendas, nós falamos de arborização, que é plantar árvores aonde seja possível, e nós enxergamos muitos benefícios da utilização de árvores na cafeicultura. Ações em nível de paisagem, tanto para conectividade em algum momento, como para isolamento. Se o seu vizinho não cuida bem da área, você tem um problema de infestação de pragas ou doenças, ou mesmo a deriva, que pode gerar uma contaminação cruzada por defensivos agrícolas. E, por fim, renovação, e aí traz o conceito de agroecologia, que é de plantas adaptadas. No caso do café, você tem plantas que são resistentes a pragas, a doenças ou mesmo ao estresse hídrico. Então, nós começamos a pensar como é que seria essa brincadeira aqui para o Brasil. E aí vem uma definição do global, top-down, que fala que cafeicultura regenerativa é um modelo agrícola lucrativo, e aí eu reforço que lucratividade não necessariamente é produtividade a qualquer custo, e não necessariamente significa só café. Pode considerar uma produtividade que talvez não seja a mais alta, mas que diversificação com outros cultivos, que podem ser econômicos ou não, pode levar a uma gestão, aí pensando no longo prazo, mais lucrativa, baseada na natureza. Eu brinco que é a melhor definição que eu conheço de cafeicultura regenerativa, não porque eu participei desse processo, e foram 2 anos trabalhando nesse conceito, junto com todo o time de sustentabilidade global, mas porque ela é feita para nós. Então, é uma definição para a Nespresso, para o modelo, para a cadeia de fornecimento de café da Nespresso. E aí, aí nós fomos buscar na nossa operação como é que isso reverteria aqui no Brasil, e aí nós definimos 2 princípios e 4 práticas. Primeiro, solo coberto e protegido 100% do tempo. Segundo, minimizar a utilização ou dependência de insumos externos. Então, não é orgânico, mas a ideia é minimizar isso. Num cenário como nós estamos vivendo, de guerra, se fala escassez de fertilizantes externos, faz mais sentido do que nunca produzir o seu próprio insumo. E aí, nós pensamos na região do Cerrado Mineiro em 4 práticas que eu vou detalhar para vocês. Cultivos de cobertura, variedades resistentes, compostagem, rochagem, inoculação e arborização. Para isso, nós definimos um modelo de projeto piloto. Então, nós começamos a consultar parceiros, e o primeiro parceiro que nós consultamos foi a Imaflora, que é uma ONG que trabalha conosco há muito tempo, e nós convidamos a Imaflora a começar a pensar como é que seria uma fazenda regenerativa. E aí nós buscamos uma startup chamada Renature, que tem um brasileiro no board, que é o Felipe Vilela, meu amigo, e um parceiro que começasse a falar a mesma língua. Porque regenerativo todo mundo fala, mas ninguém sabe o que é. Inclusive, nós não sabíamos. E aí nós começamos a procurar outros parceiros que pudessem aportar também o peso da ciência. E nós tivemos uma parceria perfeita com a EPAMIG, que é a empresa de tecnologia de Minas Gerais e que tem um trabalho liderado por uma professora que se chama Madeleine Benzon, que vem de encontro a essa tendência. Por fim, pensando em indicadores, nós fizemos uma parceria com a Ribersolos, que é um laboratório aqui de Ribeirão Preto, que trabalha com análise enzimática para avaliar a condição microbiológica dos solos. Então, nós fechamos esses parceiros, isso está aberto. Na verdade, nós estamos aqui, quem falou de ecossistema, é um ecossistema de parcerias, gostei do termo. E os últimos parceiros que nós buscamos foram as fazendas. E aí, não sei se vocês já viram essa curva de inovação. Então, vamos imaginar que no Cerrado Mineiro tenho 1.000 fazendas. Então, dessas 1.000 fazendas, tenho 2,25, ou é isso, né? 2,5, 25 fazendas que são inovadoras. Então, a nossa decisão foi trabalhar com o que é fácil. Vamos buscar na nossa base, e aí eu pedi para as pessoas que trabalham com a gente, pessoas que já estejam fazendo essas práticas. Então, busquem fazendas que já têm essa aptidão. E aí,
Esse ano nós ainda continuamos trabalhando com os early adopters, né? A ideia é escalar, depois eu vou mostrar para vocês. Lembra desse gráfico aqui que eu vou mostrar no último slide. Mas a ideia foi buscar nesses 9 inovadores modelos de transição que poderiam ser um pedaço da fazenda, que a gente chama de um talhão, a fazenda toda, uma área em andamento ou uma área nova. Co-criando, desenhando modelos onde você tivesse a implementação dessa prática. Aqui eu selecionei 2 deles, Marcelo Hurtado, que eu já comentei com vocês, fala que na fazenda dele a natureza é a maior acionista, ele e a esposa, Paula, são mestres em cultivos de cobertura, e aqui a minha amiga Lucimar, que está nessa fotinho aqui, junto com as mulheres, lançaram a pedra fundamental desse trabalho, o Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março, com o plantio de abacateiros nas áreas de café. Para quem mora aqui em São Paulo, na rua Pedroso de Moraes, por favor, dá uma olhada lá no novo painel do Cobra. Cobra fez um trabalho, um mural, um street artist, grafite aqui de São Paulo, retratando a Lucimar. Quem puder olhar isso próximo ao prédio do Instituto Tomei Otaki, o prédio do Rui Otaki, ali naquela região. Ficou muito bonito, foi lançado efetivamente hoje. E aí, então a ideia era buscar neles ou nelas essas práticas e aí começar a trabalhar com o que já estava em campo. Então nós identificamos as 4 práticas que estão aqui, e aí eu tenho cultivo de cobertura, que é a primeira que todas estão fazendo, e variedades resistentes também, todas estavam fazendo. Controle biológico, compostagem, e aí o que eu estou falando aqui de pó de rocha ou rochagem, que é a prática que eu mais gosto, eu acho a mais legal, não todas estavam fazendo. E a parte de arborização também não. Então, a ideia era trabalhar e fazer com que esse gráfico aqui ele fosse completado até o final do ano passado. Essa foi a ideia de trabalho. Vamos lá, começando prática a prática, só para vocês entenderem. Então, primeira prática que eu chamo a nova fronteira da agricultura, não só no café, mas em outros cultivos também, se chama cultivo de cobertura, que é a utilização de plantas gramíneas, leguminosas, pequenos arbustos, que têm aptidão natural para oferecer benefícios para o café. Lembrem, cafeicultura regenerativa é solo saudável, solo coberto. Cafeicultura regenerativa é biodiversidade. Trabalhar com outras plantas que não só o café, que podem aportar um fim econômico, como, por exemplo, um trigo mourisco, que está aqui, pequenininho, que vira o trigo sarraceno, que é um trigo sem glúten, utilizado para quem tem uma alimentação mais fitness, mas também plantas que tenham aptidão natural, e esse é o primeiro grupo aqui que eu chamo de fertilização, que é de fixar N no solo. Para as fazendas de café, nós fizemos um trabalho de dados primários, 86% da pegada de carbono é emissão originada em fertilização, seja na utilização do N, nitrogênio, seja no PK, no fósforo, potássio, aí a emissão das empresas que produzem esses fertilizantes. Essa é uma área clara para ser trabalhada para reduzir essa pegada dentro de um horizonte de net zero ou balanço zero. Existem plantas que fazem esse trabalho. Olha só a solução baseada na natureza. Então, para quem é agrônomo, eu não sou, a Crotalaria juncea, ela tem uma aptidão de fixação de 200 a 250 quilos de N por hectare. Olha só, não é brincadeira, isso é sério. Por que não utilizar plantas? Por que não ter pensado nisso antes? Na cafeicultura é muito disseminada a utilização de braquiária, que é um capim exótico, que serve para a proteção do solo, que serve para ciclagem, que serve também para melhorar a estrutura do solo, mas a ideia aqui é utilizar um mix, é utilizar plantas em conjunto para fazer um papel de regenerar. E lembrem, regeneração é um processo natural que ocorre nas florestas e tem a sucessão das árvores, as pioneiras, as secundárias e clímax. É justamente isso que a gente quer que tenha na fazenda também. Então, eu tenho plantas que fazem todo o trabalho de subsolagem natural, plantas com sistema radicular muito profundo, que quebram o solo e que evitam a compactação. A região do Cerrado Mineiro é a única região no mundo que tem cafeicultura mecanizada em escala. Por isso, a compactação de solo é um desafio, principalmente porque você tem 2 estações claras, a das águas, onde chove muito, e a da seca. Durante as águas, se você entrar com uma máquina, você vai acabar com o seu solo. Então, esse é um ponto. Trabalhar com plantas que façam esse trabalho
Nossa, esse é um benefício muito interessante. Por fim, controle biológico. E essa é uma das ideias mais elegantes que eu conheço nos últimos anos, que eu conheci. E aqui eu vou falar do trabalho da professora Madelane, da IPAMIG, aonde ela usa plantas, cultivos de cobertura, arbustos e árvores para atrair os inimigos naturais, os insetos. Aqui eu estou vendo uma joaninha, uma vespinha, e esse bichinho verdinho aqui, que se chama crisopídeo. Esses bichinhos são eles que comem as principais pragas do café que existem na região do Cerrado. Primeiro, bicho mineiro, que não é o bicho de Minas Gerais, mas é um bicho que é uma lagartinha que mina a folha do café, diminui a área fotossintética e a folha cai, e a broca, que perfura o fruto do café. Esses insetos, eles predam essas pragas. Ao invés de você utilizar um inseticida que acaba desequilibrando o seu agroecossistema, você oferece recursos para que esses insetos permaneçam de forma perene. Então, a ideia é oferecer recursos, pólen e néctar, porque o crisopídeo, esse é o gráfico aqui, ó, essa é a vida do crisopídeo sem cultivo de cobertura. Aqui é o trigo morisco, eu chamo da Provence do café, é flor para todo lado, e depois eu vou falar para vocês o que nós fizemos com as abelhas também. Mas é isso aqui que vai oferecer comida para o crisopídeo adulto, porque o crisopídeo só preda o bicho mineiro e a broca quando ele é estádio larval. No estádio adulto, ele precisa de recursos que são pólen e néctar, que podem ser oferecidos por cultivos de cobertura, como o trigo mourisco, mas também por arbustos. E aí vem um insight das áreas produtoras de vinho, as vinícolas que utilizam rosas. Por que não fazer isso também nas áreas de café? Por que não plantar uma primeira carreira rodeada de arbustos que fazem esse trabalho de oferecer comida para esses insetos? E, por fim, as árvores. Então, esses três elementos que trabalham nesse conceito de controle biológico conservativo. Muito interessante, um excelente exemplo de solução baseada na natureza. Para dar um exemplo do que acontece para vocês, essa é uma área aqui na fazenda da Lucimar, bem na época do pico da seca. Pode ver aqui que tem um verdinho aqui, que seria um pouquinho de braquiária que restou. É uma época que é onde você não tem chuvas, e aí, por isso, o solo está coberto, mas não com vegetação efetivamente ativa. Olha o que acontece quando você planta o mix de cobertura e vem as primeiras chuvas. Então, final de outubro, tem uma predominância aqui do trigo mourisco, que é essa florzinha branca. É uma área muito bonita, rodeada por vegetação de cerrado. Aqui eles plantaram os abacates no meio das linhas. Depois, como é que fica isso em dezembro? Olha só que interessante, esse foi um insight para mim também. É sucessão, quando você planta um mix, essas plantas têm velocidade de crescimento diferentes. Então, em dezembro, a situação é outra. Em dezembro, você tem uma predominância dos capins, principalmente a braquiária, ainda tem um pouquinho aqui do trigo mourisco, dá para ver, nabo forrageiro, que está aqui. E aí, depois, a ideia é cortar isso, criar o que nós chamamos de mulch, ou de cobertura, e isso é feito por roçadeiras, aí as inovações no maquinário também, de mecanização, que cortam o meio e jogam na lateral. Isso faz com que você tenha que usar menos herbicidas. O herbicida é usado bem na linha, na projeção da saia do café. E faz com que o solo continue coberto e não exposto à insolação, diminuindo o uso de irrigação, que é um ponto importante. 42% das fazendas usam irrigação no cerrado e a tendência é aumentar. A gente está falando de energia, energia sim é importante para isso, isso vai reduzir custos se você está usando menos irrigação, está usando menos água e menos energia, custo de produção reduz. Somente com plantas, somente com cultivos de cobertura que permitem que o solo fique úmido. Segunda prática, variedades resistentes. E aí eu dei 3 exemplos aqui. Existem plantas de café que naturalmente, pela genética, foram trabalhadas pela parte de criar novos híbridos e que são resistentes à ferrugem, que é a principal doença da cafeicultura hoje. Então, ao invés de ter que utilizar um fungicida, utiliza uma planta que é resistente. Segundo, nematóides, que é uma minhoquinha que come a raiz do café.
Em algumas áreas, se você não tiver uma planta resistente, é impossível. Ela vai comer a raiz e a planta vai definhar. Existem plantas como o IPR-100 que é resistente ao nematóide. É só plantar, não tem que usar. Nematicidas são inseticidas extremamente tóxicos. Usar no solo é um crime ambiental, na minha opinião. Vale muito mais a pena utilizar a natureza. Mais uma vez eu parafrasei o Alessandro. Quando você vai contra a natureza, você sai perdendo. E por último, é uma planta que se chama cauã novo, ou asa branca, que é uma planta que está demonstrando um excelente potencial de adaptação, mesmo depois de 120 dias sem chuva. Olha só, olha que interessante. Utilizar uma planta que te dá essa resposta, sabendo que o cenário climático é cada vez mais caótico. No ano passado, nós tivemos um cenário de seca prolongada, falta de chuvas, culminando com 2 geadas, do dia 20 e do dia 28 de julho. O mercado de café foi às loucuras. Uma saca de café de 60 quilos na Bolsa de Nova York, que valia R$ 600, foi para 1.600. Olha só, olha a importância de mudanças climáticas e como isso está mexendo com o mercado de cafés de um lado e com as fazendas do outro. Se estima que 10% dos cafezais brasileiros foram perdidos nessa geada do dia 20. Uma área que é patrocínio, que está no Cerrado Mineiro, onde não se esperava tal grau de severidade. Lembrando o nosso histórico, essas pessoas que ocuparam o Cerrado Mineiro nos últimos 70 anos vieram do Paraná, onde no ano de 75 ocorreu a Geada Negra, que de um dia para o outro, em julho, dizimou toda a produção de café do estado. 600 mil pessoas ficaram sem emprego de um dia para a noite. Hoje, os filhos ou netos desses cafeicultores estão enfrentando o mesmo problema na região do Cerrado. Olha só como é interessante os giros que a vida dá. Por isso, cada vez mais o regenerativo ele entra como uma resposta, não é a única mudanças climáticas. Gostei do speech da IBM sobre tecnologias que podem sequestrar o carbono, sim, são bem-vindas também, mas por que não utilizar essas tecnologias que existem? Quando eu falo de tecnologia, eu estou falando de plantas e solo. A terceira prática, que é uma prática que eu mais gosto, que na verdade é um conjunto de práticas, que inclui compostagem, e a importância de você compostar os resíduos orgânicos que você tem na própria fazenda, e aí toda a parte de casca do café, palha, pode ser compostada, mas utilizando o pó de rocha. O que é o pó de rocha? É um resíduo da mineração em pó, então em partículas muito pequenas, rico em minerais, mas que, para estar liberado para as plantas, necessita de um trabalho de carga bacteriológica. Isso pode ser feito utilizando biofábricas das fazendas. Aqui eu tenho o seu Ricardo Bartolo, e vocês que estão vendo esse senhor aqui, baixinho, careca como eu, bigodão, óculos, se você acha que ele é um produtor tradicional, estão redondamente errados. Esse senhor aqui, ele frequenta atualmente os fóruns de agroecologia e ele brinca que só tem cara lá de rabo de cavalo e tal. E ele adotou somente essa ação na fazenda dele. Ele estava cansado de ver pessoas batendo na porta vendendo produto. Falou, eu não vou fazer mais isso. Ele via isso acontecendo em outros cultivos, mesmo na cana-de-açúcar, e ele falou, eu vou fazer a mesma coisa para o café. E aí ele decidiu fazer, não em piloto, área total, 300 hectares. Nessa foto, eu fui visitá-lo no ano de 2019, e aí ele estava me explicando o que ele estava fazendo lá. Eu, como um grande amante de agroecologia, mas com muito medo disso não dar certo, porque a brincadeira era séria. E o meu termômetro são sempre as plantas de café, e as plantas estavam meio sofrendo, estão no momento da transição. Eu diria para vocês que deu certo sim, e que além dele ter transicionado para orgânico 100%, ele já certificou Orgânico Brasil, ele vai certificar Orgânico Internacional, ele acabou de ganhar no passado também o campeonato, a Copa do Cerrado de Cafés, com um café que foi produzido na fazenda. Então, os frutos já estão sendo colhidos. Então, aqui está a biofábrica dele, ele tem 24 tanques, onde ele multiplica bactérias e fungos, e aqui uma área de compostagem gigante, imensa, 2 hectares, com pó de rocha, com outros resíduos orgânicos. Ele tem uma granja de suíno também, ele reaproveita tudo isso, que um biofertilizante que ele produz. Com isso, ele conseguiu que o custo de produção dele, dentro de um benchmark, um projeto do Sebrae chamado Educampo,
onde eles fazem um benchmark de custo de produção, a fazenda deles saiu com uma menos representativa em custos de produção, somente com a utilização desses insumos. Nessa região, custo de produção, que na fazenda são mão de obra e insumos têm um grande peso. Então, nós somos grandes fãs dele, e essa é uma prática que tem cada vez mais sendo difundida em outras fazendas, seja produtos biofábricas. O pessoal está enterrando arroz na mata e coleta os fungos e replica isso. É uma prática agroecológica de raiz, existe isso, e existe também cada vez mais empresas que podem fazer o leasing do equipamento, e aí você produz e replica o seu micro-organismo na fazenda. É lógico que todos os cuidados de esterilização têm que ser respeitados, não existe uma regulamentação ainda forte aqui no Brasil sobre isso, mas imagino que isso vai ser uma consequência natural. Mas essa é uma das práticas que eu mais gosto e que eu mais gostaria de ver difundida em todas as fazendas. Por fim, a prática mais paradigmática, que é a questão da utilização de árvores. Eu trouxe 2 exemplos reais para vocês. Primeiro, da Fazenda Rainha da Paz, do Marcelo Montanari, que foi uma área de 17 hectares que foi totalmente dizimada pela geada. Então, o que ele decidiu? Ele estava muito sensibilizado, eu mandei um WhatsApp para ele no dia, e estava triste, ele estava também, né? Foi algo muito, realmente o impacto é grande, né? Só para vocês entenderem, a geada, dependendo da severidade, essa que eu estou chamando de geada negra, ela mata a planta. Isso significa que você tem que erradicar e plantar uma área nova, que vai te demorar de 2 a 3 anos para começar a colher os frutos, você tenha uma entrada significativa. Então, olha só os impactos que o clima acaba acarretando. Então, o que ele decidiu? Falou, Guilherme, eu vou fazer o modelo mais agressivo que você tem. A nossa recomendação, e essas linhas amarelas aqui, são linhas de árvores. Ele decidiu plantar em cada 20 metros. A nossa recomendação é a cada 40. Mas ele falou, vamos plantar em 20, e aí ele vai utilizar 6 espécies, tanto arbóreas como arbustivas. Então tem o mogno africano, tem a Uingá edulis, que é uma planta que aporta nitrogênio para o solo e que atrai os insetos. Tem a erva baleeira, que é uma planta medicinal, um arbusto, e aí ele vai plantar o cedro australiano. Ele vai fazer esse mix nessas linhas de biodiversidade perenes. E também ele vai plantar uma variedade que é o Acauã novo, que eu falei, que é aquela planta que tem uma resistência ao estresse hídrico, e que também tem uma qualidade boa na xícara, mas ele tem que, além disso, ter essa linha verde aqui, é uma barreira vegetal de isolamento. Por que isso? Porque o vizinho dele tem um pivô rotativo de alto uso de insumos. Se ele não fizer isso, e a ideia dele é transicionar para orgânico também, ele vai ter problema com contaminação cruzada. Hoje, um dos maiores desafios para a cafeicultura orgânica ou para os produtos orgânicos em geral é a presença não de alto nível de pesticidas, mas de presença de traços, devido à contaminação cruzada que está generalizada em todas as regiões do mundo, não só do Brasil. Então, aqui a nossa recomendação para ele foi efetivamente isolar a fazenda desses vizinhos. Outro modelo, na fazenda Reserva Heitor. Então, aqui, a Mariana ela não tinha um apetite de plantar árvores. Ela falou, não vou plantar ainda, Guilherme. O mercado está nesses patamares e eu, como profissional de café, eu tive que falar sim, ok, não tenho nem o que falar, não sou eu que vou mandar você cortar café num mercado como esse. Mas aí a gente começou a pensar junto. Então, aqui em área total, ela tem cultivos de cobertura, faz fertilização orgânica, utiliza variedades resistentes, ela só tem todo esse pacote de práticas. E aí a gente começou a olhar para a imagem da fazenda dela. Podem ver aqui na parte norte da fazenda, tem uma reserva legal no vizinho grande. E ela tem alguns fragmentos de reserva legal que estão na parte norte, no divisor norte da fazenda. No divisor sul, passa um rio, é uma área de preservação permanente. Então veio esse insight, por que não conectar, plantar barreiras de árvore no perimetral, formando um corredor biológico natural para que insetos, pássaros, animais tenham essa parte e elimine esse isolamento, essa fragmentação dessa parte aqui. Aí ela topou. Então nós estamos, eu estou brincando que a gente está comendo pelas beiradas, e a ideia da arborização é justamente essa, é plantar árvores perimetral, barreiras de vento, nas áreas de preservação permanente, reserva legal ou nas linhas de biodiversidade. Modelos como esse vão ser muito inovadores. O impacto para a paisagem vai ser gigantesco.
imagina que na área do Cerrado Mineiro, áreas planas, onde a ocupação foi de área total, não sobrou uma árvore. São áreas perfeitas para a agricultura. É muito fácil você olhar no 360 e não ver uma árvore. Áreas onde você tenha cultivos de café com árvores, vai chamar muito atenção. Vai ser, e esse é o sonho. Esse é o nosso sonho comum de efetivamente mudar essa paisagem com ações em nível de paisagem que construam paisagens produtivas e sustentáveis, onde o café e outros cultivos estejam em harmonia com a natureza, para que no futuro nós possamos ter café. Então é uma visão em comum onde nós temos muitas pessoas com esse sonho de transformação, mas não é fácil. E para convencer as pessoas que são os que adotam tardiamente, nós vamos precisar de outras ferramentas, de outros mecanismos. Como nem tudo são flores, ou nesse caso abelhas, um aprendizado nosso. Nós tivemos uma primeira iniciativa trabalhando com polinização assistida com uma startup que é reconhecida como Uber das abelhas. Então, o que eles fazem? Eles fazem a intermediação entre o produtor de mel de um lado e os produtores de café, fazendo com que, na época das floradas do café, aqui no Brasil é de outubro, do final de agosto até começo de novembro, normalmente nós temos 3 floradas, mas uma é a mais representativa. Então, o produtor de café tem que avisar o produtor de mel, e aí ele leva as colmeias para elas ficarem, para as abelhas trabalharem com o conceito de saturação de polinização durante a florada, mesmo no arábica, que tem uma condição de ser uma flor que, quando ela abre, ela naturalmente já está polinizada, mas até 90%. Então, nós estaríamos trabalhando nesses 10% de gap, e aí a ideia era justamente monitorar impactos positivos na produtividade e também na qualidade do café. Mas foi uma iniciativa que nós fizemos de 2019 até o ano passado, de 2021, e nós decidimos parar. Por que isso? Porque isso veio de insights, e aí depois da pandemia, porque durante esse tempo eu não pude ir visitar as fazendas, fiquei 1 ano e 8 meses em casa, finalmente em dezembro do ano passado eu fui visitar as áreas. E aí eu tive depoimento das pessoas, e uma visita, que foi uma visita muito emblemática na fazenda do Marcelo Hurtado, Fazenda Três Meninas, onde eu vi a área toda florida. E a coisa que mais me impactou nesse momento foi o barulho dos insetos, principalmente o ruído das abelhas, que estavam presentes na área. E é por isso que eu estou chamando da Provence do café, porque efetivamente não faz muito sentido para mim, nem tem escala, ficar trabalhando com 5 a 7 colmeias por hectare. Imagina numa área como nossa, a gente tem mais de 100 mil hectares de café, nas fazendas que fornecem para Nespresso, tem muito mais no Cerrado Mineiro. Ficou muito evidente qual que é o impacto também para as abelhas em si, né? Elas não são robôs, elas com certeza estão estressadas durante esse transporte, e também, por que não criar de forma perene essas condições nas fazendas, ao invés de trazer polinizadores de fora. Então, devido a isso, a nossa decisão foi parar com o projeto, mas não parar com as abelhas. E aí trabalhar com projetos que tragam uma renda alternativa para as pessoas que são os trabalhadores das fazendas. Falei de 1.300 fazendas, mas existem mais de 16 mil pessoas, trabalhadores permanentes e temporários, que trabalham nessas áreas. É um muito social, né? Eu sempre falo que é um trabalho de pessoas da cadeia, e a ideia é colocar nas fazendas colmeias perenes, onde eu tenha esse viés de renda, principalmente trabalhando com abelhas nativas. Eu sei que é uma cadeia mais complexa, mas para nós faz todo sentido valorizar também esse lado, fechando com abelhas nativas. Então, gostaria de fechar aqui só, mais uma vez, voltando com o gráfico, né, que eu falei do início, e com o nosso plano. Nosso plano é, para 2022, escalar exponencialmente para 100 fazendas. Quando apresentei esse plano, o nosso diretor falou: nossa, Guilherme, você é corajoso, o Brasil está liderando essa ideia, esse trabalho, e nós somos o único país que começou a efetivamente colocar a mão na massa e colocar as ações no chão, mas eu vejo que isso tem um papel muito importante. Para nós foi muito também relevante conquistar esse espaço e não esperar que viesse top-down, e buscar a solução na operação,
buscar o que já estava acontecendo, abraçar isso, colocar na estratégia e aí apresentar para o global. Falar, ó, para nós, na região do Cerrado Mineiro, é isso que nós chamamos de pacote regenerativo. Então, a ideia vai ser trabalhar agora nesses workshops para escalar esse trabalho para 100. E aí, eu ainda estou falando aqui de os que adotam mais cedo e os inovadores, está nesse pacote de 150. Então, aqui eu ainda estaria seguro. Aqui eu não quero convencer ninguém, não quero ter esse trabalho, porque o nosso maior desafio se chama mentalidade. É como trabalhar com a mentalidade das pessoas. Cada pessoa tem o seu tempo de maturação de uma ideia ou de adotar uma inovação. O grande desafio vai ser chegar em 2023 e fazer esse salto aqui para os que adotam tardiamente ou a grande maioria. E aí, para isso, nós não vamos conseguir chegar se nós não trabalharmos indicadores em 5 níveis: solo, biodiversidade, água, carbono e os financeiros. Né? Para convencer o povo aí, não sei se o Gustavo ele é mineiro, acho que pelo sotaque eu acho que ele era de Minas. Mineiro é um povo desconfiado por natureza, nós estamos acostumados já trabalhamos aí em Minas. Gustavo, eu estou brincando que o meu sangue também já minerou, tá? Passo muito tempo em Minas. Mas para convencer os mineiros, você precisa de um business case, um indicador. A primeira coisa que a fazenda pergunta é quanto custa, quanto que eu vou ganhar, e aí a ideia é de longo prazo, a ideia de que nós vamos investir juntos, não é uma coisa que a fazenda vai fazer sozinho. Então com essa visão é mais fácil de convencer, mas é um grande desafio. Por fim, incentivos financeiros. Quando eu falo de incentivo financeiro, eu estou considerando o prêmio que nós temos dentro do programa AAA, então nós pagamos um prêmio de sustentabilidade para as fazendas que fazem parte do programa de verificação, que também são certificados em Forest Alliance. Segundo, mercados de carbono. Ainda é uma incógnita para nós. Nós não temos metodologias para agricultura, principalmente considerando o solo, mas nós enxergamos como uma grande oportunidade para viabilizar o crédito que a Nespresso vai precisar. Se eu consigo financiar uma prática que vai me reverter num crédito, isso faz todo sentido nessa visão de circularidade. E, por fim, antes da guerra eu tinha muita esperança, mas agora está muito o apetite dos investidores talvez diminuiu, que são os investidores de ESG. Então, nós estávamos trabalhando com fundos de investimento para tentar viabilizar, colocar linhas de financiamento mais interessantes. Nós demos um passinho atrás agora com a guerra, mas estamos buscando ali o plano ABC, que é o plano de agricultura de baixo carbono, para tentar, junto com esquemas, oferecer linhas com juros mais baixos e com essa visão de longo prazo ou médio prazo. Quando eu falo de médio prazo no café, seria uma linha de 5 a 7 anos, porque esse seria um modelo ideal para permitir que as fazendas renovem mais áreas com essa estratégia e que também plantem mais árvores. Então, esse é o nosso desafio e nós estamos no início da jornada, gosto de deixar bem claro, nós estamos aprendendo ainda, não é uma ideia fechada, nada está escrito no ferro, na pedra, estamos ainda nesse momento de efetivamente absorver muito e aí escalar. Mas é uma meta da estratégia. Então, é como a estratégia faz com que toda a corporação ela vá para um norte comum, e aí não só a corporação, mas a cadeia de fornecimento, no caso as fazendas, né? Todo esse escopo entra dentro desse movimento, e como isso faz sentido somente se for vivenciado e for um sonho comum. Não é só da Nespresso, não é só da Epamig, da Flora, da Renature ou das fazendas. É um trabalho que é fruto de todos esses atores. E quando eu falo ESG, eu falo de governança. Modelos de governança inovadores que tragam a liderança e o protagonismo para as pessoas e para os atores são fundamentais. Então, essa é a nossa visão que eu gostaria de partilhar com vocês hoje. Estou aberto também para perguntas, para algum questionamento. Uau, Guilherme, muito, muito obrigada. A gente já sabia que essa apresentação seria muito legal, mas superou até as minhas expectativas que já eram altas.